Oi pessoal, tudo bem? Bom, chegamos à última parte dessa série que envolve falar sobre o futuro do setor elétrico, os próximos 10 anos do setor elétrico. O que que nos reserva esse futuro? Falar de futuro é extremamente difícil em qualquer área, em qualquer atividade. Falar de futuro do setor elétrico é extremamente difícil, falar de futuro do setor elétrico no Brasil é ainda mais difícil, né? Então, o que eu vou procurar fazer nesse vídeo para trazer o maior nível de credibilidade possível é utilizar uma previsão que é feita pela EPE. A EPE é a empresa de pesquisa de energia, né, que é um órgão que subsidia, né, as decisões e as diretrizes do Ministério de Minas e Energia. Eles trabalham em conjunto para, né, definir os rumos do setor elétrico. Então todo ano, praticamente todo ano, sai um documento que eles chamam de PDE. Nesse ano a gente tem o PDE 2027, que é a projeção para os próximos 10 anos, né, que eles normalmente fazem. Então nesse documento eles simulam lá diferentes cenários de crescimento, diferentes cenários com a matriz elétrica e tentam trazer aí alguma luz, alguma indicação para investidores, para os agentes que atualmente participam do setor elétrico, e dar alguma diretriz que seja que funcione como um guia, né, tanto para o governo como para os agentes envolvidos. Então, é esse documento que eu vou me basear para dar uma opinião pessoal sobre o que eu acho do futuro do setor elétrico, com foco, obviamente, no que é o objetivo desse canal, que é identificar oportunidades nesse setor, né? Um objetivo desse canal é atingir pessoas que têm interesse em trabalhar no setor elétrico nas mais diversas áreas, né? E especificamente aqui a gente está tratando de sistemas de energia elétrica. Tá bom? Então é esse o contexto que eu queria apresentar esse futuro. Então lá no documento do PDE 2027 tem lá alguns dados que eu acho interessante. E a melhor maneira de explicar um documento tão denso como de 345 páginas, de forma resumida aqui, eu vou tentar fazer isso em 5 minutos, dividindo em partes como o setor elétrico está dividido: consumo, transmissão de energia elétrica e geração, e a gente fala dos desafios. Tem a parte de distribuição, mas eu acho que a parte de distribuição tem muito a ver com a transmissão de energia, então a gente vai tentar unir essas duas coisas nesse vídeo. Então vamos começar pelo consumo. É o jeito que eu gosto de começar a tratar do setor elétrico, porque tudo que vem daí, transmissão, geração, depende do consumo. Se não tiver consumo, não justifica você falar de geração, ou de transmissão, ou de crescimento, né, de geração ou de transmissão. E do que depende o consumo? Principalmente da economia. Então, se a gente tem um forte crescimento econômico previsto para os próximos 10 anos, então é muito provável que a gente tenha associado a isso um forte consumo de energia elétrica, seja porque a indústria vai produzir mais, seja porque o comércio vai vender mais, seja porque os consumidores vão consumir mais, vão elevar seus padrões de vida. Então, se inicia o processo de análise do futuro do setor elétrico com uma previsão de crescimento econômico. O documento da PDE 2027 trata, em grande medida, com uma previsão de crescimento econômico de uma média de 2,6% ao ano, que é um crescimento bastante razoável comparado com os últimos anos que a gente teve, né? Então, é um crescimento que vai ajudar, por exemplo, a aumentar o consumo, principalmente do setor industrial, que sofreu muito nos últimos anos, mas também comercial e residencial, né? Mas o setor industrial ele aparece com um certo destaque em função da capacidade ociosa da indústria,
que sofreu com as crises que a gente teve nos últimos anos, né? Com essa crise que durou muito tempo nos últimos anos. Então, em termos de consumo, a gente olha primeiro a economia. Então é isso que está previsto. Esse crescimento de 2,6% já vai justificar também crescimentos expressivos na geração e na transmissão. Então vamos lá para a geração. Como é que a geração ela está sendo tratada nesse documento, né? E aí é muito interessante, porque a gente já entra no viés desse canal, que é identificar as oportunidades. A geração, ela passa a ser projetada, a oferta de geração, considerando um forte crescimento, principalmente das fontes renováveis, eólica, solar, biomassa, PCH, que são fontes que tendem a ser muito incentivadas nos próximos anos em função de questões ambientais associadas ao aquecimento global e também para promover a diversidade de fontes que a gente tem no Brasil, que historicamente são de origem hidroelétrica, com reservatório e termoelétrica, né? Então esse tipo de crescimento, esse tipo de fonte que vai crescer para os próximos anos é um tipo de fonte que tem uma característica muito mais volátil em termos de produção de energia, e isso desafia muito o planejamento do sistema elétrico. Então, a forma como o planejamento ele é feito tradicionalmente, considerando um sistema fortemente hidrotérmico, possivelmente vai mudar bastante, né? Criando novos métodos, mecanismos que aperfeiçoam a energia que vai ser produzida, seja proveniente de hidroelétrica com e sem reservatório, seja proveniente dessas fontes sazonais, intermitentes e mais distribuídas. Tá? Então esse é um ponto importante a se destacar, e associado a isso a gente tem o fato de que o crescimento dessas fontes não convencionais e renováveis, como PCH, eólica, solar, biomassa, ele tende a pulverizar também os recursos que existem desse setor elétrico, que é um setor bilionário, né? Mas boa parte desse tipo de investimento antes era muito alocado em fontes de maior porte, né? Principalmente hidroelétricas, e agora esse crescimento ele tende a ser, esse recurso, né, tende a ser mais distribuído, o que acaba gerando mais oportunidades, né, além dos desafios que eu já citei. Então eu acho que esse é o ponto para se destacar da geração. A transmissão vem na esteira desse tipo de desafio, né, o fato de você ter fontes cada vez mais intermitentes, sazonais e também interessante, com um histórico relativamente pequeno, né, de produção. A própria eólica, que já tem um histórico razoável de produção, nem se compara ao histórico de produção que existe das tradicionais hidrelétricas. Então isso faz com que os ajustes que têm que ser feitos no planejamento, tanto da geração como da transmissão e da distribuição, tenham que ser muito maiores. Então o que eu vejo para os próximos anos é a transmissão, né, e a distribuição sendo bastante desafiada também na forma tradicional como se faz o planejamento, para um planejamento muito mais moderno, que leve em conta esse tipo de geração, a incerteza associada a esse tipo de geração, gerando aí desafios para a engenharia que com certeza a gente nunca teve ao longo da história do setor elétrico, né? Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu queria sinalizar esses pontos, né, que estão no documento. Como eu falei, o documento tem 345 páginas, envolve não só o setor elétrico, mas também o setor energético. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam ler na íntegra, mas como o objetivo aqui é muito mais de trazer reflexões do que os dados em si, eu vou deixar os dados para que vocês possam ler com calma no documento e apontar aqui as reflexões baseando-se na sensibilidade que eu tive ao ler
e tentando entender o que se projeta para o futuro, né? Questões que envolvem armazenamento de energia, questões que envolvem eficiência energética, essas palavras estão muito presentes também no documento, que resultam também de oportunidades, né? São vários termos, várias palavras-chave que são novas para o setor elétrico. Então, vejo para a gente que atua, né, um futuro bastante desafiador, mas ao mesmo tempo também promissor, com novas técnicas, com novas tecnologias, novos conhecimentos. Tá bom? Então, eu espero ter passado uma mensagem de otimismo, né, a partir dessa sensibilidade que eu tive. Espero que vocês tenham gostado dessa série e nos próximos vídeos eu espero falar com mais detalhes, né, a respeito desses desafios que envolvem geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau.